O NGT Notícias de hoje conversa com o jurista e presidente do IPEDAFT, Dr. Quioche Arada, na pauta, entre outros assuntos, a Suprema Corte Brasileira. Olá, Dr. Quioche, um prazer conversar com o senhor. Ele é meu, Vivi. Doutor Quioche, a gente começa falando aí sobre a indicação do advogado do presidente Lula para a Suprema Corte. E a minha primeira pergunta é se a indicação fere aí o princípio da impessoalidade. Não só fere o princípio da impessoalidade, como também fere o princípio da moralidade pública, né? Porque ele está nomeando um amigo, um ex-defensor, que, todavia, não conseguiu absolvê-lo naquele processo criminal do triplex, do Atibaia, e acabou sendo condenado. É verdade que depois ele conseguiu a descondenação, né? Mas está havendo uma confusão muito grande entre ser advogado, pode ser até brilhante, não é? Excepcional, com notório saber jurídico, porque você tem três requisitos, né? A idade, o requisito da ilibada reputação, e que certamente ele preenche, mas não preenche o terceiro requisito, que é notório saber jurídico. Onde que está a titulação dele? Onde que estão as obras dele, se é que ele escreveu uma? Não é? Então, notório saber jurídico significa o quê? Que a pessoa passou a ser conhecida na área jurídica, ah, no mundo jurídico nacional e internacional, entendeu? Então, precisa ter titulação acadêmica, precisa ser um professor ou um advogado brilhante com obras publicadas e reconhecidas pelo mundo jurídico. Então, esse o requisito ele não preenche com a devida venda. Doutor Quioche, e o Zanin deve ter problemas aí na sabatina do Senado, o Moro aí promete complicar a vida dele, não vai ser fácil esse caminho aí pelo Senado, não, né? Mas, no fim, acaba cedendo ao que o presidente quer, né? Então, eu acho que é complicar para obter facilidade, né? Esse é o comportamento dos senhores senadores. Porque a escolha sempre foi um critério político, sempre foi. Esse negócio é formalidade que está na Constituição, aquilo lá ninguém está levando a sério. Sem dúvida. E, doutor Quioche, a gente usou aí o exemplo do advogado do presidente como indicação para fazer aí uma análise sobre a Suprema Corte Brasileira. Além dessa proximidade com os presidentes, os ministros não recusam aí convites para evento nenhum. No ano passado, 5 dos 11 ministros foram ao encontro de empresários em Nova York. Esse ano estiveram aí um churrasco na residência do presidente da República. E eles recebem aí de forma informal parlamentares, advogados, empresários, sem nenhum constrangimento, destacando que nesses encontros informais temos pessoas que têm processos tramitando no Supremo. Essa extroversão toda aí dos nossos ministros não coloca em xeque a credibilidade do STF? Acho que a credibilidade o Supremo já perdeu há muito tempo, né? Porque nós estamos vivendo um clima de total insegurança jurídica, né? Eles reescrevem a Constituição da maneira que eles querem, interpretam as leis como querem, entendeu? No começo, apenas o presidente da Suprema Corte saía do país para a reunião de presidentes eh, das Cortes Supremas dos países. Depois, alguns ministros passavam a participar de conclaves de natureza jurídica. Tudo bem, aí enriquece o saber jurídico dos ministros. Mas agora está partindo para eventos comerciais, entendeu? Vai empresário, nessa comitiva pode ter pessoa que está sendo processado, entendeu? É uma promiscuidade completa, né? Eu não digo que o magistrado deva viver encarcerado como no monastério, né? Mas também não pode se expor na mídia da forma como eles estão fazendo, né? Tem que ter um pouquinho de reserva, né? Não são homens comuns, não são políticos.
E tudo isso reflete no julgamento. Então, a maioria das causas que vai para o tribunal, eles proferem um julgamento político, né? Raras vezes um julgamento timbrado pela aplicação das regras constitucionais, né? Agora, o Supremo, a competência do Supremo é aquilo que eles querem, não é o que está na Constituição. Tudo vai para o Supremo, até para terras indígenas, tal, tudo vai lá para o Supremo, entendeu? Não interessa se tem matéria constitucional ou não. Sendo um valor extremamente elevado, que envolve multas bilionárias contra a Petrobras, vai lá para o Supremo Tribunal Federal, como se isso fosse uma questão constitucional, né? Tudo isso é resultado da politização da corte, o que é uma lástima. Doutor Quioch, o senhor citou aí o marco temporal das terras indígenas, né? Já foi aprovado na Câmara e agora será analisado aí pelo STF. E o que muda se aquela ação ali envolvendo uma terra indígena em Santa Catarina for aprovada no STF? Eu acho que o Supremo deveria sobrestar esse julgamento até que o Senado delibere definitivamente sobre o marco temporal. Então, se fixada legalmente a tese do marco temporal, então o Supremo iria enfrentar a sua constitucionalidade ou não em face do que está no artigo 231, não é? Terras tradicionalmente habitadas pertencentes aos índios. Então, é isso que está no marco temporal. Agora, o julgamento está empatado 1-1, né? O Fachin disse, né, não existe negócio de marco temporal, porque vários índios foram expulsos das suas terras antes de 88 por medida judicial, ação de reintegração de posse, o que é verdade. Alguns fazendeiros lá entraram com a ação e conseguiram. Agora, o ministro Nunes Marques se opôs. Falei, não, tem que ter um marco temporal, não é? Mesmo porque a Constituição de 88 deu um prazo de 5 anos para fazer a demarcação. Então, isso significa que a Constituinte adotou a tese do marco temporal, a contar de 5 de outubro, então tem 5 anos para fazer a demarcação, que eles não fizeram. Até hoje fizeram 478 demarcações, é, registradas, né? Mas ano a ano vem caindo isso daí, né? Doutor Quioch, falando agora sobre o embate aí entre o presidente Lula e o presidente da Câmara, Lira, né? O governo tem enfrentado aí dificuldades para aprovar pautas no Congresso, né? A MP dos ministérios, por exemplo, só foi aprovada no último instante e ia perder a validade, né? Os ministérios do Meio Ambiente e dos Povos Originários sofreram aí um desmonte por decisão dos parlamentares. A gente sabe aí que o Centrão faz pressão por cargos e pela liberação de emendas, chamado orçamento secreto. Mas a gente observa aí uma falta de posicionamento do Palácio para comandar aí para o trato com os parlamentares, né? Falta um comando, uma assinatura, um comando mais assertivo. As propostas do governo não avançam, não há articulação para reduzir aí os impactos das possíveis derrotas no Congresso, né? 2 décadas depois de ser presidente, parece que o Lula tem dificuldades aí hoje para lidar com a Casa Legislativa. Por que tanta dificuldade, doutor Quioch? Eu acho que o Lila fala em falta de articulação, né? Mas essa falta de articulação é dinheiro que eles querem, né? A liberação das emendas individuais, né? Então, Lira fazia pressão nesse sentido de uma forma escancarada, né? Só faltou dizer, olha, abre as torneiras logo aí, senão nós não vamos votar. Ele vira e mexe, ele falava lá que se for rejeitada, a culpa será do governo, porque falta articulação. O que é articulação? É abrir as torneiras. Né? Tanto é que se abriu a torneira, acho que foi 2 bilhões e pouco, e depois, aquilo que eu estava falando, né? A contaminação do Supremo Tribunal Federal pela militância na política. Né? Então, o presidente Lula deve ter mexido lá no Supremo Tribunal Federal, porque o ministro Dias Toffoli pegou um daqueles processos velhos
contra o Lira e botou, e pautou, entendeu? Aí foi aprovado assim a toque de caixa. De repente foi aprovado e foi para o Senado, no dia 31, isso aconteceu. Quer dizer, foi regado com dinheiro da emenda individual e, ao mesmo tempo, houve uma pressão eh, eh, através do processo criminal. Então, aí foi. Então, tanto foi aprovado, tanto era assim, que, uma vez aprovado, ontem o Supremo já rejeitou a queixa, a denúncia contra o Lira, né? Agora, se ele atrapalhar de novo, vão encontrar um outro processo, Sem entendeu? dúvida, lembrando aí que teve até diligência da Polícia Federal contra assessores aí do Lira, né? Naquele caso lá das escolas Hum, e dos kits de robótica. Vivi, todo mundo tem rabo preso. Então, você pergunta, por que o Senado, que tem o poder de decretar um impeachment e colocar em votação o impeachment do ministro que excede das suas prerrogativas, por que não faz? Todos eles têm rabo preso, todos eles. O Renan Calheiros parece que tem 70 e tantos denúncias, entendeu? Como ele está quietinho, não está mexendo, entendeu? Então, fica assim. Pois é. E, doutor Quiochi, nesses últimos dias a gente viu aí o Brasil tentando resgatar o protagonismo aqui na América do Sul, né? Só que na reunião com os presidentes dos países vizinhos, o Lula defendeu o ditador Maduro da Venezuela, não uma, mas duas vezes, dizendo que existe aí uma narrativa de que a Venezuela vive uma ditadura. Aí toda a iniciativa aí de debater uma América do Sul mais integrada para os negócios bilaterais foi por água abaixo. É o Lula sendo Lula, doutor Quiochi, como esse aceno do presidente Lula a Maduro pode aí prejudicar o Brasil? Foi uma recepção assim, com tapete vermelho estendido, militares batendo continência, coisa que não se faz em relação a outros chefes de Estado, né? Então, deu uma recepção excepcional. E ainda reunindo junto com os presidentes da América do Sul, né? Que, na verdade, ele queria refundar a Unasul, né? E por causa daquele discurso desastroso, né? Chamando de narrativa, descontentou o presidente do Uruguai e o presidente do Chile, e a Unasul não saiu. Fizeram uma proclamação para inglês ver aí, em prol da democracia, não sei o quê, mas o que o Lula estava tentando passar a mensagem para todos eles era a adoção do regime do tipo Maduro, né? Então, isso daí vai prejudicar o Brasil junto aos países que defendem a democracia, começando por exemplo, com os Estados Unidos. Isso é muito ruim. Agora, ter amizade com países vizinhos não é um mal, é bom. Só que ganhar protagonismo entre os países falidos, países pobres, não é o caminho. A Argentina está aí bajulando o Brasil porque quer sugar mais dinheiro. Venezuela, que está devendo 700 bilhões, ele quer mais, entendeu? Então, o Brasil tem que ganhar protagonismo entre os países do primeiro mundo, né? No Japão, na China, na Índia, nos Estados Unidos e na União Europeia. Mas não com os países falidos da América do Sul. Doutor Quiochi, antes de terminar, eu queria ouvir a sua opinião sobre a reforma tributária. O grupo de trabalho apresentou aí as diretrizes que devem aí fazer parte da PEC, da reforma tributária. O senhor deu uma olhada? O que o senhor achou aí desse enxugamento de 5 impostos para 2 impostos? Eu acho que, como eu estava dizendo antes, né, as palavras estão mudando de significado. Todos eles colocam como bandeira da reforma tributária a simplificação. Qualquer projeto que você vê, 110, 45, agora 46, entendeu? É complicar, é criar um manicômio judiciário, manicômio tributário, entendeu? Ninguém entende, entendeu? Então, o problema da complexidade não é o número, a quantidade de impostos e taxas e contribuições que existem no Brasil. Basta ter um único tributo do tipo PIS, COFINS não cumulativo para tornar um caos o sistema tributário.
Então, a diversidade de impostos existe exatamente para sabiamente distribuir o peso da carga tributária entre os diversos segmentos da sociedade. O industrial paga IPI, o comerciante paga ICMS, o prestador de serviço paga ISS, o agricultor paga ITR, e assim por diante. O único imposto universal que tem é o imposto de renda, que todo mundo paga. Agora, do jeito que estão fazendo essa unificação, vamos ter um segundo imposto universal. Então, o advogado, o juiz, promotor, delegado, o comerciante vai pagar o IPI, vai pagar o ICMS, vai pagar o ISS, que está embutido dentro daquela alíquota uniforme de 25%, que é um absurdo. Não é? Quer dizer, o Brasil traz o modelo da Europa, que é um país unitário, país pequeno, não é? Para dentro do Brasil, que é um país que ocupa a quinta posição em termos de extensão territorial, que por si só já traz desnível econômico e social entre as várias regiões do país, e a sexta população mundial, entendeu? Então, traz isso daí e não sabe digerir o modelo europeu que eles trouxeram. Não existe alíquota de 25% uniforme na Europa. Só o que eles querem fazer. Ele diz que é o IVA europeu. Não tem nada de IVA europeu. Não. Então, nem copiar, eles não sabem copiar direito. Então, eu fico surpreso com essa reforma tributária, que cada vez está caminhando para pior, né? Essa emenda 46, que ultimamente está sendo discutido no Senado, ele dá uma, eu não digo piorada, ele dá uma mexida no 110, não é? Melhora um pouquinho, mas continua ofendendo a cláusula pétrea, que é o princípio federativo, entendeu? Não adianta você falar que o ICMS e o ISS, ele vai para a esfera federal, mas quem arrecada é o comitê gestor, formado por representantes da União, 27 estados, e 5.560 municípios. Como é que você vai escolher representante de 5.560 municípios? Claro que a União vai tirar do bolso do colete, vai ser o prefeito de São Paulo, o prefeito do Rio, e assim por diante, entendeu? Isso não é da independência, entendeu? Fere a cláusula pétrea. Doutor Quiocha, sem dúvida, a reforma tributária vai pautar nossas conversas. Estive conversando com o secretário executivo, o secretário de Fazenda, para o IBDAP fazer um simpósio de reforma tributária lá na Assembleia Legislativa, provavelmente no segundo semestre, entendeu? Porque o que está sendo discutido aí parece brincadeira, todo mundo fala em simplificar e está complicando tudo, entendeu? Não é por aí. Sem dúvida. Mais uma vez, muito obrigada, doutor Quiocha, e até mais. Esse foi o jurista e presidente do IBEDAT, doutor Quiocha Arada, falando aqui no NGT Notícias de hoje. Muito obrigada pela sua companhia e eu te aguardo na próxima edição. Até mais.